Aqui na América do Norte é muito comum você receber seu salário a cada 2 semanas ou até semanalmente, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Já no Brasil, você tem que trabalhar o mês inteiro aí para receber seu salário lá no final do mês, ou no início do mês, no dia 5 ou no dia 20, dependendo do tipo de trabalho que você faz também. Mas tudo isso depende do seu trabalho e esforço, ou seja, renda ativa, né, que você precisa ir lá trabalhar. Tem dois ETFs que foram lançados recentemente pela gestora Sophie, que tem uma estratégia um pouquinho diferente, mas eles prometem aí pagar dividendos semanalmente. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá, em Vancouver. E se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, de bolsa de valores, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o like no vídeo também. Sem mais resenha, editora, solta a vinheta. Meus queridos e queridas, temos aí então o primeiro ETF. E o primeiro ETF, o ticker dele vai ser WKLY, ou seja, o nome dele é Weekly, que é a mesma abreviação aí, que é a ideia dele de falar Weekly, que significa em português semanalmente. E eles visam aí também pagar geralmente todas as quintas-feiras. O ETF investe então em empresas de grande e médio porte que são pagadoras de dividendos nos países desenvolvidos e além dos requisitos de liquidez e valor de mercado também. Essas aí são algumas das especificidades do Weekly, o que eles investem, né? Por que e como. Todo o ETF ele tem ali as suas regras e essas aqui são algumas do Weekly. Outra característica também é que o Weekly ele filtra as ações baseadas na data de seus pagamentos, se eles são estáveis, se eles são previstos, qual o histórico dos dividendos, o índice de pagamento, o índice de dívida dividido pelo patrimônio e o índice, obviamente, de retorno. O ETF Weekly, ele possui uma taxa de administração de 0,49%. E é uma taxa de administração que eu posso até falar ok, porém, ela é uma gestão passiva. Então, um índice de gestão passiva, um ETF de gestão passiva, 0,49, eu acho que fica um pouquinho esticado para uma taxa de administração de 0,5, tá certo? Mas essa é apenas a minha opinião. Hoje em dia esse ETF está sendo negociado com um preço-lucro de 13 vezes 0,77, ou seja, em 13 anos 0,77, eles aí com, obviamente, né, utilizando os mesmos números, mesmos lucros, mesmo tudo, em quase praticamente um pouco menos de 14 anos aí você tem o todo o retorno do seu investimento. 13,77 não é um preço-lucro muito esticado, também não é muito barato, mas falando de Estados Unidos, obviamente, eu acho que está sim bem interessante. Esse ETF ele possui mais de 440 empresas, 446 para ser mais específico, então você pode ver que ele é largamente diversificado. E eu vou falar aqui então as top 10 que esse ETF segura aí em carteira, em portfólio. Temos então Johnson & Johnson, P&G, JP Morgan, Bank of America, Nestlé, Pfizer, Roche Holdings, Coca-Cola, Cisco e por último então a Toyota. E no total das top 10 ali vem mais ou menos 21%. Então nas top 10 ele tem 21% do seu capital alocado nessas 10 empresas que eu citei agora. E a que tem mais exposição é a Johnson & Johnson com 3%, ou seja, nenhuma empresa tem mais de 3% de exposição dentro do portfólio da Weekly. O dividend yield de hoje dela está sendo de 3,15%, ou seja, se você investe 10 mil aí, você vai estar recebendo $315 de volta por ano, beleza? Isso aí é só uma estimativa, né? Óbvio que pode aumentar ou pode também dar uma diminuída. É o dividend yield hoje. E como eu comentei, eles majoritariamente investem em empresas aí de large caps, né? Empresas que têm mais de 13 bilhões, 12, 13 bilhões de market cap no mercado. Então são gigantes aí do mercado. Agora vamos falar um pouco então do TGIF, beleza? Que é o Thank God It's Friday. É a mesma sigla aí que eles usam. Olha só que bizarro, né? Para quem não sabe, Thank God It's Friday qual é a tradução aí, editora? Thank God It's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira. A editora tá bem no inglês aí, então, né? Aprendeu com o seu Creyson, né? Thank God It's Friday. Esse é um ETF que ele tem uma pegada um pouco parecida, dividendo mensal ali, semanal, desculpa, mas a estratégia é diferente. Um investe em empresas e outro investe em renda fixa, beleza? Mas antes, eu já queria te pedir então um like aqui se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você não é inscrito, nem é ativado o sininho no canal também. Tamo junto, valeu, é nóis, é nóis, é nóis. Agora a diferença é que o TGIF, né, Thank God It's Friday, TGIF, ele é uma gestão ativa, galera. Ele é uma gestão ativa de fundo de renda fixa, basicamente é isso que eles fazem. E eles buscam então distribuir dividendos semanalmente todas as sextas-feiras, né? Que aí o Thank God It's Friday, graças a Deus é sexta-feira. E o fundo ele tem praticamente rédea solta na seleção dos fundos e ele não mede esforços para então distribuir esses benditos dividendos todas as sextas-feiras. E a carteira então ela é selecionada a partir de uma variedade de fundos de rendas fixas, de high grade até high yield. Eles têm títulos do governo, títulos de agência, debêntures e tudo mais. Títulos garantidos por dívida corporativa, empréstimos bancários e é independente da
qualidade de crédito. Como eu falei, eles têm a rédea solta para investir no que eles acharem que são bons. Eles não ficam aí olhando só high yield ou só high grade, né? Tem vários fundos que são high grades, eles buscam ativos de qualidade. Esse aqui não, você vai ver que eles têm ativos aí de high yield também. Eles têm uma debênture da própria AT&T que já tá ali com a sua classificação bem machucada, tá? E tem outros ativos de high grade que são de altíssima qualidade, mas pagam um pouco menos de dividendo. Então, eles têm esse mix aí, eles têm essa rédea bem solta para investir o seu dinheiro. E os títulos de alto rendimento, né, que é o high yield, eles podem sim ser de países emergentes como o Brasil. Então, como eu disse, eles não medem esforços para isso. E de acordo com o prospecto, o fundo espera então ter uma duração, né, o que a gente chama de duration, de curto, médio prazo. Mas o fundo então ele pode ter título de qualquer maturidade. Quando a gente fala duration, né, a gente fala do título, da maturidade do título. Então eles buscam aí de título de maturidade de 2, 3, 4, 5 anos, tá? Eles não buscam de tão longo assim, porque quanto mais longo, maior a volatilidade que tem quando houve a marcação ao mercado, quando o título sobe, quando os juros básicos dos Estados Unidos sobe, quando os juros descem. Quanto mais longo, maior a volatilidade, então eles não querem isso, eles querem títulos mais curtos, de médio e curto prazo, beleza? A taxa desse fundo vai ser um pouquinho mais elevada, né, 0,59, mas lembrando que ele é de gestão ativa, eles fazem marcação a mercado, tem um gestor ativamente buscando ali vários ativos, então ele é uma pegada um pouco mais diferente. O PL não existe porque ele é um ativo de renda fixa, então basicamente você quer utilizar o valor patrimonial, né, o que a gente chama também de NAV, beleza? Net Asset Value, a mesma coisa, muito parecido, a mesma pegada. Mas ele então possui a marcação a mercado, como eu comentei, e ele então aí tem uma diferença de premium de 0,1, beleza? Não tem muita diferença. Olhando o histórico dele, ele está sendo negociado ali com um premium, geralmente é 0,1, 0,2, 0,3. Então, dificilmente eu acho que foi uma vez só que ele estava sendo negociado a desconto, que foi bem no iniciozinho ali, mas foi um desconto mínimo também de 0,3. Então, ele está sendo negociado basicamente no mesmo valor patrimonial dele. Então, tá tudo certo, não tem nem prêmio nem desconto, beleza? Então, se você quer investir buscando em um trade, esquece, essa não é a ideia desse fundo, eles não buscam isso. Eles possuem então 127 títulos de renda fixa, então já fiquem ligados, eles têm vários títulos diferentes, maturidades, como eu comentei antes, são mais de 127 títulos, sendo então os top 10 títulos que eles têm, sendo basicamente, majoritariamente de empresas. Hoje ele tem um dividend yield de 2,32%, um pouquinho menor do que o nosso querido Weekly, mas lembrando que a pegada é um pouco diferente, ele é ativo de renda fixa, então a volatilidade dele também é muito menor. Então só para sumarizar aqui para vocês então a diferença entre os dois. O Weekly, ele é um ETF de ações, já o TGIF, né, o Thank God It's Friday, ele é um fundo de renda fixa, de ativo de renda fixa. O Weekly, ele tem uma gestão passiva. O TGIF, ele tem uma gestão ativa. O Weekly, por fato de ter mais ações, ele vai ser mais volátil e o TGIF, ele vai ser muito menos volátil, que em fato, na verdade, a volatilidade dele é altamente baixa, beleza? Então, perfeito para você que gosta de baixa volatilidade. E galera, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Guilherme Córdova, abraço, até a próxima.